Oi, pessoal! Vamos aprender hoje a importância do estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só para os concursandos, porque cai em tudo quanto é concurso. Se tiver lá direito constitucional ou qualquer outro direito que o STF aborde e decida, pode ter certeza que vai cair na sua prova. E não só para os concursos jurídicos de alto nível, mas também para tudo quanto é concurso está caindo jurisprudência do STF agora. E não só para os concursandos, mas também para os advogados. Então, para essa live de hoje eu convidei a minha amiga Daniela Damek, que é lá da CLDF também. Já já ela chega aí para eu mandar o convite para ela. E vocês perguntarem o que vocês quiserem. Quando ela chegar aqui, eu vou dizer do que vou tratar, do que vamos tratar nessa live hoje, tá? E é isso, pessoal. Eu não sei como é que tá os estudos de vocês em relação à jurisprudência do STF. Já quero que comentem aí. Olha, minha amiga chegou, Dani. Eita, Dani, você tá entrando pelo Dani Adamek, acho que você tem que entrar pelo Daniela, não? Não sei. Eu marquei lá Daniela Adamek. Veja aí depois. Deixa eu ver se aparece aqui o Daniela, peraí. Aqui. Não tô achando ainda, Dani. Ops, peraí. Eu vou esperar ela entrar pelo outro e aí, porque foi o que eu marquei. Aqui, chegou, garota. É isso aí. É isso, pessoal. Vamos aguardar a Dani chegar. Ela é ex-servidora do Supremo Tribunal Federal também. E aí, lindona? Tudo bem? Oi, Bem-vinda! pessoal. Tá bem, Dani? Tudo bem? Tudo bem? E você, Sarinha? Pessoal, todo mundo bem? Todo mundo bem. Pessoal, essa live vai ficar gravada no YouTube também, aqui no Insta, no meu feed. Vou passar para a Dani depois, mas vai ficar no meu YouTube também, porque o papo hoje vai ser muito rico. A minha convidada de hoje eu sempre chamo ela de garota prodígio, né? Desde que a gente se conheceu, nós fizemos uma live juntas com o nosso mestre Léo Van Holt, e eu sempre disse no primeiro dia, eu falei, essa menina é garota prodígio, gente. Ela passou no STF aos 19 anos de idade. É uma garota prodígio, assim, é porque ela é mais nova que eu, então eu brinco com ela, abraço, falo, você é garota prodígio. E assim, ela passou em primeiro lugar para consultora da CLDF em meio ambiente, e o tema hoje vai ser importância da jurisprudência do STF, não só para quem vai fazer concurso, mas para os advogados peticionarem bem, né, Dani? Comenta aí para a gente se apresentar, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela, e hoje eu tenho 26 anos. Aos 19 anos eu fui aprovada para o STF no cargo de técnica judiciária, eu ainda estava na faculdade, e aí eu esperei terminar a faculdade para prestar outros concursos de nível superior. E o primeiro concurso que eu fiz, que eu me dediquei de fato, né, corretamente estudando, que foi a Câmara Legislativa, eu passei em primeiro lugar para o cargo de consultora legislativa na área de meio ambiente. E aí eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre a importância da jurisprudência do STF. Particularmente do STF, porque eu trabalhei no STF, tanto nas provas como no dia a dia do profissional que lida, né, do bacharel em direito, do advogado, dos servidores, não apenas dos advogados, mas dos próprios servidores, de quem vai trabalhar nos órgãos do judiciário, qualquer que seja a instância, da primeira instância até o STF, é importantíssimo estar com a jurisprudência em dia. Então, assim, eu acho que assim, não só para quem está estudando para concurso, para o concurseiro, mas para todos os profissionais que lidam com o direito, é importantíssimo saber a jurisprudência do Supremo, que é o nosso guardião da Constituição, né? Exato, Basicamente isso. Aí a não gente vai só conversando. para concurseiro, mas também, eu me lembrei agora que os juízes, os magistrados de todo o Brasil, né? O pai da Dani é magistrado, a Dani queria também prestar concurso para magistratura, né? Em algum momento ela estudou para magistratura. E Dani, é tão abrangente a jurisprudência do STF, você trabalhou muitos anos em gabinete no STF, como eu trabalhei, né? Já já vou tomar posse em outro concurso, mas no Superior Tribunal de Justiça, a gente sabe como os magistrados, às vezes, para fazerem boas decisões, eles têm que estar sempre em dia com a jurisprudência do STF e a sociedade em si. Eu queria que você falasse um pouco também sobre, você que foi do STF muitos anos, a importância do STF neste momento para as provas, a relevância para as provas e também para a sociedade em si.
Muito, muito. O STF que dá a última palavra, né? Então, assim, se a gente não sabe como o STF pensa, como que a gente vai lidar com o direito? Como é que a gente vai discutir sobre qualquer coisa que seja jurídica, né? Você falou a questão dos juízes, né? É importantíssimo para os juízes também. Às vezes a gente pega decisões que vão diametralmente opostas, com relação à jurisprudência do STF. Você fala assim, como é que pode sair uma coisa dessas de um juiz? É porque às vezes passa no concurso e deixa para lá essa questão de estudar jurisprudência, mas quem faz direito, desde o primeiro dia da faculdade, já tem que saber que jurisprudência, direito a gente nunca vai parar de estudar, porque se você parar de É, estudar, você perde a linha, você fica desatualizado, e aí as coisas realmente não andam, não prosperam, porque jurisprudência direito é jurisprudência. Então, sim, assim, até para quem não é da área jurídica, eu tenho visto ultimamente, porque o STF está muito em voga agora, né? Tá na tá. mídia, tá todo mundo falando, as decisões do STF estão aí em todos os jornais. Então, até para quem não é do direito, tem tido muito contato com o entendimento do STF e tem começado a discutir sobre isso. Então, é importante a gente tá em dia com o que está acontecendo, com as atualidades. Especialmente, acho que o nosso público aqui, a maior parte, é concurseiro. Então, Exato. assim, mais importante, especialmente algumas bancas amam cobrar jurisprudência, tipo o CESP. Basicamente só jurisprudência as provas, né? Um pouco de letra seca da lei e muita jurisprudência. Então, como você vai se preparar para uma prova jurídica? Até de, assim, polícia está cobrando jurisprudência Sim, na área penal. a gente, Então, né? é importantíssimo estar estudando jurisprudência para qualquer que seja a área jurídica, entendeu? Dani, e você recomenda, assim, para concursos de agente de polícia, porque, assim, o pessoal da polícia vem me perguntar, professora, eu não estudo para delegado, eu estudo para agente, mas mesmo para agente, PRF, PF, PCDF, está cobrando, CESP principalmente. E FCC também está cobrando, porque a gente fez concurso da CFDF, e FCC está cobrando jurisprudência do STF. Quando tem direito, tem. E principalmente constitucional e administrativo. Só que aí, Dani, a minha pergunta é, para quem está começando agora, para o pessoal que não é da área jurídica, você recomenda começar o estudo por súmulas, as súmulas batidas, né? E aí, se você puder já explicar minimamente para o pessoal o que é uma súmula, para quem não sabe, a súmula, que é a jurisprudência batida do STF, e em relação aos informativos, se precisa ou não, como é que eles se situam nisso? Olha, Sarinha, a minha prova da FCC, a primeira, a objetiva não cobrou tanto de jurisprudência, era basicamente letra seca da lei. Mas a Certo. discursiva, das 3 peças que a gente foi cobrado, 2 peças eram inteiramente jurisprudência. Se eu não soubesse de jurisprudência de direito ambiental do STF, eu não fazia a prova, simplesmente. Então, assim, Uhum. importantíssimo. Súmula, e o STF tem 2 tipos de súmula, né? As súmulas comuns e as Uhum. súmulas Vinculante. vinculantes. E para quem não sabe, assim, uma súmula não vinculante, ela é um apanhado de jurisprudência, vários julgados que se resumem em uma frase. Elas não têm efeito vinculante, elas são mais orientações para os tribunais, enfim. E Uhum. as súmulas vinculantes, diferentemente, também são compilados de jurisprudência, mas elas têm efeitos vinculantes, ou seja, elas vinculam não só o judiciário, como a administração pública. E se o juiz ou a administração pública agir em desconformidade com a súmula, você pode acionar o STF diretamente por meio da reclamação constitucional. A reclamação constitucional ela cabe em 3 hipóteses. Em caso de descumprimento de súmula vinculante, de precedente de repercussão geral, que também é outra coisa importantíssima, tá? Na ponta da língua. Sim, é E importante falar. os entendimentos em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, assim, para o advogado que não tem essa jurisprudência, às vezes ele acaba Na ponta deixando da passar. língua, né? Exatamente, ele acaba deixando passar a possibilidade de você alçar o Supremo diretamente, às vezes, da administração pública. Por exemplo, uma vinculante 11, que é a questão das algemas. Se um Sim. policial utiliza a algema durante a prisão em flagrante, desnecessariamente, sem estar preenchidos aqueles requisitos,
O advogado pode ir direto e no Supremo. Ele não precisa entrar na primeira instância. Ele já vai, olha, houve descumprimento da súmula vinculante. Isso é algo que está mais batido, né? Mas o Sim, Supremo já tem mais de 50 súmulas vinculantes. Se você não tem aquilo na ponta da língua e os entendimentos de repercussão geral também, sim. acaba Fala prejudicando um para eles a pouquinho. diferença, Dani, por favor, da súmula vinculante, para quem não sabe, né? E, gente, tudo que a Dani está explicando aqui é importante não só para advogado, mas você que vai precisar de um advogado. Porque até você, como jurisdicionado é quem precisa de advogado e quem precisa da decisão do juiz, vocês têm que estar com essas súmulas na ponta da língua, para o concurso e para a vida, né, Dani? Sim, sim. Eu acabei me divagando aqui um pouquinho, eu acabei Não, eu divagando gosto nessa disso. linha. Mas você pediu para eu falar a questão da polícia, né? E sem sombra de dúvidas, porque assim, especialmente aqui no DF agora, a gente, escrivão, quem vai fazer a prova é o CESP. E o CESP ama jurisprudência. E a jurisprudência mais cobrada é, sem sombra de dúvidas, a jurisprudência do STF. Seja a súmula vinculante A11, que eu acabei de citar, que é uma Sim. súmula vinculante de penal / processo penal, com certeza, provavelmente deve ser objeto da prova, porque é algo importantíssimo para a pessoa que vai trabalhar dentro da corporação policial, né? Então, eu acho que assim, independentemente do concurso que você vá fazer, qualquer que seja ele, eu não vou fazer para delegado, eu vou fazer para gente, não importa, a jurisprudência vai ser cobrada do mesmo jeito. Porque hoje em dia, assim, eu posso falar da minha época, quando eu fiz técnico e analista, existia era um pouquinho diferente o nível de cobrança. Hoje em dia, o concurso, eles são técnico tá tão difícil quanto Tá. analista. A jurisprudência, o conhecimento exigido é a mesma coisa. Então, eu vou fazer um concurso mais simples? Não importa. Hoje em dia não tem. A não ser que você vai fazer um concurso municipal, aí tudo bem. O nível de cobrança é um pouco menor. Mas esses concursos aqui que estão super concorridos, não tem essa de não é importante. É importante sim. E quando eu estava estudando para a Câmara, eu achava um pouco difícil, sempre achei, mesmo quando trabalhava no STF, a leitura seca do informativo. Porque é uma linguagem um pouco difícil de entender, às vezes termos muito técnicos para quem não está muito acostumado, eles fazem algumas transcrições da decisão sem às vezes explicar do que se trata aquilo. Então eu fui atrás para entender a jurisprudência do dizer o direito. Só que eu sinto que adoro dizer o direito, mas eu sentia um pouco falta de... Ele explica, né, em Sim, escrita, pela escrita, mas faltou, acho que talvez um vídeo, que eu acho que o Caçarinha vai vir complementar e explicar a jurisprudência, porque falar, conversar, isso é importante, eu acho, às vezes na nossa preparação, ouvir de alguém que tem experiência e pode transmitir esse conhecimento para a gente de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, né? essa é a ideia, Dani. E assim, eu vou aprender muito com você, inclusive. Gente, quando eu tiver dúvida, eu vou ligar para minha garota prodígio. Me ajuda aqui. Porque, assim, Dani, é difícil, não só para gente que é formada em direito. Eu sou formada em relações internacionais além do direito. Porque eu nunca gostei muito da processualística. Tanto que minha OAB é inconstitucional. Você sabe do meu amor por direito constitucional. Você sabe do meu amor pela jurisprudência do STF. E você trabalhou muitos anos com isso. Então, a experiência, ela é basicamente de um juiz, porque o juiz ele tem que estar sempre é, atualizado, o advogado, o concurseiro e o jurisdicionado. Então, Sim. assim, nesse sentido, para quem ainda não tem a experiência nossa, que eu vou dar nas aulas, eu vou dar de um jeito bem didático, divertido, assim, para a galera não achar tão chato, porque é difícil. Você recomenda eu começar para o pessoal, e aí, galera, é o spoiler para a galera, começar com as súmulas, já que as súmulas são batidas e geralmente caem, vinculantes, claro, né? Primeiro as vinculantes, e queria que você falasse um pouco para eles também a importância dos temas de repercussão geral, né? Algum recurso extraordinário ou algum o que vincula judicialmente os magistrados do Brasil, diferentemente da súmula vinculante, que vincula também a administração pública, se eles precisam estudar isso e se eles precisam estudar os informativos, ou seja, Carinha, aquela coisa, né, bem tá, vamos recente. por parte. Você falou várias coisas aí, eu até já me perdi. A primeira coisa que você Súmula, falou foi súmula se vinculante. eu acharia que deveria começar por súmulas ou qual seria a outra possibilidade? Ou eu posso Ah, simplesmente discorrer aqui?
súmula vinculante e depois alguns temas específicos de repercussão geral Sim, em sim. relação ao tópico do edital, enfim. Súmulas vinculantes de repercussão geral são importantíssimos, assim Certo. como, e eu acho que também poderia ser uma possibilidade, e também eu recomendaria começar os informativos de forma decrescente. Então, dos mais recentes, a gente vai olhando um por um e a gente vai retrocedendo. Porque, quando eu estava estudando, eu peguei de 5 anos para trás, informativo. Falei assim, mais do que isso também, acho que às vezes até existe mudança jurisprudencial. Veja o caso da questão da prisão em segunda instância, que acho que, assim, coisa de 5 anos, talvez tenha ocorrido 2 mudanças jurisprudenciais, eu não lembro. Foi uma coisa, assim, bem paradigmática. Então, não adianta você voltar muito. Por isso, estabelecer, talvez, um paradigma ali, um informativo, e começar a retroceder. As súmulas vinculantes e os precedentes de repercussão geral, sem dúvida, eles têm que estar, eu acho que eles são importantíssimos. É engraçado, né, que a gente eu trabalhei na STF durante 5 anos. E sempre ali com a jurisprudência, acho que 1 ano e meio eu fiquei trabalhando com recurso e o restante do tempo eu trabalhava com reclamações e mandados de injunção. Então, assim, especialmente com reclamações, eu tinha que estar com a jurisprudência na ponta da língua, porque os advogados vinham o quê? Eles vinham arguindo violação à súmula vinculante, a precedente de repercussão geral ou a julgado em ADI, ADC, enfim, controle concentrado. Então, se a gente não sabia jurisprudência exatamente assim, o que queria dizer aquele julgado, como que a gente poderia fazer essa correlação para verificar se realmente aquele argumento do advogado tinha sentido. Então a gente tinha que estar estudando muito. Também na própria área recursal, né, Sarinha? Porque Sim. como é que a gente, se vinha um recurso e aquele tema já tinha sido afetado a repercussão geral, né, no STJ, questões repetitivas, Repetitivo. a gente tinha que mandar devolver para a origem, para aguardar, né, ficar sobrestado, aguardando o julgamento, para depois se dar uma decisão. Então, se a gente não estava com aquilo na ponta da língua e deixasse passar alguma coisa, o jurisdicionado saía prejudicado. Então, a gente tinha que estar sempre... Eu tinha uma apostilinha com todos os temas, com todas as coisas. Aí eu ia lá, olhava. Tributário, a gente olhava todos os temas para ver se aquilo que vinha, o tema do recurso, se encaixava em algum dos temas de repercussão geral para a gente mandar devolver. Então, assim, importantíssimo, né? Qual que era a segunda pergunta? Era essa? Não, você respondeu tudo. Era só para justamente saber, para o pessoal que não está com a jurisprudência na ponta da língua, por onde começar. Então, súmula vinculante, se for informativo, dos 5 anos para cá, mas como a Dani está ensinando para a gente, pegar sempre os mais recentes, depois ia, quando ela estudava, era dos últimos 5 anos, e os temas de repercussão geral, que são alguns temas que é importante, Dani, você falando que você tinha que estudar muito, você como servidora do STF, então, os servidores também dos tribunais. Imagina, né? Eles têm... A justiça toda. E olha, súmulas vinculantes, acho que são 50 e poucos, 57, talvez, eu não me lembro o número exato agora. São poucas. Então, você decorar 50 frases, entender 50 frases, não é difícil. Você pode partir daí, tá? Vou começar olhando 50 e poucos enunciados. Depois você parte para a questão de repercussão geral, que daí é um pouquinho mais, né? Já tem mais de 1000 temas hoje em dia. Menina. E tudo bem que nem todos foram julgados, né? Nem todos têm tese ainda firmada. Mas é bastante coisa, é um conteúdo já um pouquinho maior, que está abrangido nos informativos, de certa forma. Porque os julgados, as teses de repercussão geral saíram de julgados que estão no informativo. Então, o estudo aí se complementa. E você estudava, Dani, pelo Dizer o Direito, você já disse, né? Bacana demais, mas que a Dani sentia falta também, gente, dos videozinhos, que é o que eu vou fazer. Só quero ter tempo, ainda tá minha vida tá um pouco puxada, mas eu vou ter tempo de fazer isso em algum momento. Mas, Dani, eu queria saber também o que você acha da leitura da Constituição, da letra da Constituição, se você, para compreender um tema ou outro da jurisprudência do STF, se você recorria à letra da Constituição, ou se você se recorria àquela parte do site do Supremo, da Constituição e Supremo. Sim. Assim, ler a Constituição é fácil. Difícil entender o que tem por detrás daquele artigo. Porque assim, você fala assim, direito à vida. Beleza, mas aí daí tem uma porção de decorrências. O Supremo falou várias coisas com relação ao direito à vida, dignidade da pessoa humana, questão do aborto, nananã. Tem vários julgados por detrás de um artigo que às vezes são poucas palavras.
Então, eu sempre recorria à Constituição Suprema, eu super recomendo, inclusive, porque ele traz vários julgados, ele é atualizado diariamente. No meu próprio trabalho no STF, a gente recorria à Constituição Suprema, às vezes, para ver se a gente conseguia algum precedente, alguma coisa, né? E Sim. com certeza, importantíssimo. Não sei se o pessoal conhece, mas a Constituição e o Supremo, ele tá ali, eu acho que é nas publicações, é na abazinha em cima de publicações. Quer dizer, agora o site do Supremo mudou. Eu tô acostumada com o site antigo, que é da minha época. E até hoje eu entro no site antigo, eu confesso, porque o site novo eu ainda não me acostumei. Mas no site antigo ele estava lá em cima em publicações. A Constituição e o Supremo, você consegue filtrar diretamente no artigo que você quer para pegar muita jurisprudência, não vou dizer É, toda, mas eles fazem uma seleção boa de jurisprudências importantes, de julgados importantes, que tenham relação com aquele artigo, com aquele inciso, com aquela linha. Enfim, ele é bem explorado. Então, fica a recomendação de quem está estudando para concurso, assim, na minha área, no meu concurso último, né, que foi da Câmara Legislativa, na área ambiental, eu olhei mais realmente o artigo 225, que é o artigo da Constituição, que é o artigo único que trata do meio ambiente. Então, assim, eu uhum. decorei tudo que estava na Constituição e Suprema ali, entendi tudo para poder estar com aquilo na ponta da língua na hora de fazer a prova. E até hoje, assim, no meu trabalho na Câmara, isso é essencial. É, Esse conhecimento de estar ali. Porque como é que a gente vai fazer um parecer se a gente não sabe o que a corte máxima do país está dizendo sobre aquele assunto? E as coisas mudam muito rapidamente, então a gente tem que estar sim. sempre bem antenado. Se não, vai ter um ADI no TJDFT. Pessoal, ADI é um controle concentrado, tá? Que também pode ser feito no âmbito distrital, nos âmbitos estaduais, né? O controle é ação direta de inconstitucionalidade aqui no Tribunal de Justiça do DF, mas também a possibilidade de ter um ADI diretamente no STF. Tudo isso mais para concursos jurídicos propriamente dito. Mas isso que a Dani faz, que é justamente a produção de leis, na CLDF, pareceres, né, minutas de leis, minutas de proposições ou pareceres, ela também tem que saber, na ponta da língua, a jurisprudência do STF. Você, concurseiro, tem que saber. E o que ela falou sobre meio ambiente é interessante, porque a área dela é essa. Mas se sua área for policial, tem alguns artigos lá, uns incisos do artigo 5º, né, Dani? Fundamentais. 144, acho que é 144 que começa a questão da segurança pública. Exato, Importantíssimo. Súmulas exato. vinculantes dessa área, tipo súmula vinculante 10, tem acho que é a 14 que fala do inquérito policial, né? A questão do acesso ao inquérito policial, se não me engano é a 14. Tem aquela do estabelecimento prisional, que eu acho que é 55, não tô lembrando agora de cabeça, mas tem muita coisa importante para todas as áreas. Todas, Seja né? magistratura, seja policial, seja procuradorias. Cada Sim. área, né, tem a sua disciplina mais importante. No meu caso, era meio ambiente e constitucional, né? Não só meio ambiente, mas constitucional E e administrativo, né, administrativo. Dani? Isso, administrativo. Administrativo caiu para você também, né? Sim, e todos os concursos, né? Que concurso não cobra administrativo e constitucional hoje em dia? E o Supremo, é Corte Constitucional, mas ele fala sobre tudo, porque tudo envolve direito constitucional, né? De certa forma, todos os temas ali, eles estão ligados à Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição prolixa, né? Muito analítica, Sim. então ela trata de basicamente tudo, né? Até né, os professores de Constitucional costumam falar, quando estão ensinando essa questão da classificação das Constituições, que a nossa Constituição, inclusive, trata do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, né? Então, Exato, assim, direito espacial, amiga. Não tem lá para gente é, decorar as sim, repartição de competências, né? tudo. Competência privativa, concorrente, tá tudo lá na Constituição, gente. E é justamente o STF, ó, o Igor tá falando aí, nosso colega, Dani, vai ser, né? A Sara foi fundamental no meu 7º lugar para consultor da CLDF. Dani, eu peguei, ele faz para urbanismo. É o meu amigão, Igor. Eu dizia, Igor, vai na Constituição Supremo e olha que ele é de urbanismo, viu? Vê tudo de repartição de competências que está lá na Constituição, aprende. Né, era, Dani? Eu acho que você E fez isso artigo também, né? 182, que é da política urbana, né? Então, assim, tinha que estar com tudo na ponta da língua. Política urbana, a parte de política rural também, que de certa forma está interligado ali na área de desenvolvimento urbano, e a gente acaba trabalhando muito com isso na CLDF. E Pois apesar de eu ter feito para a área de meio ambiente, eu estou lá na unidade de desenvolvimento urbano, rural e meio ambiente, então acaba que as coisas se interligam.
E eu tive que aprender muito de urbanismo, de direito urbanístico e entender, porque era uma coisa um pouco à parte, assim, a gente não estudei na faculdade, nunca tinha trabalhado com isso nem no STF e não tinha estudado isso para concurso. Então, meio que tive que aprender ali no dia a dia, né, correndo. Então, é interessante, assim, tive que procurar a jurisprudência do Supremo para entender também como é que o Supremo entendia essas questões de direito urbanístico e tal. Então, é importante a gente estar sempre antenado e atualizado com essa jurisprudência. Com Especialmente advogados. certeza. Ó, engraçado, assim, eu tô advogando também, né? E Massa, massa. algumas coisas, assim, eu não, direito empresarial é algo novo para mim, então eu tenho estudado bastante essas outras áreas. Sim. E esses dias eu peguei tava fazendo um recurso, tava fazendo um memorial, quer dizer, de um recurso especial. Era no caso era no Lá pro STJ. STJ. É, e era com relação a uma súmula, cuja interpretação foi alterada, acho que no ano de 2015, mas aí você fala assim, puxa, a interpretação da súmula agora não me é favorável, o que eu vou fazer? Aí a gente Sim. tem que desenvolver uma tese, porque assim, os atos, na verdade, processuais ocorreram antes de 2015, acho que era 2012, quando a jurisprudência do STJ ainda era, a interpretação dessa súmula era diferente. Então, Uhum. aí a gente utiliza lá os princípios processuais do tempus regit actum, né? Para Uhum. tentar construir uma tese. Então, assim, por exemplo, se eu não soubesse que a interpretação da súmula, que você lê e você acha que é uma coisa, mas aí vem o STJ em 2015 e diz que não, peraí, a interpretação não é bem essa, é outra. Se você não sabe disso, você vai partir de um pressuposto errado, você vai Errado. chegar a uma conclusão errada e Errado. você vai escrever um recurso, vai chegar para o ministro e ele vai falar assim, poxa, mas isso aqui já é batido, isso aqui já foi alterado em Como 2015, como é que assim você não você errou sabe? isso? Justamente. Então, assim, É. essa talvez seja a maior importância na advocacia de estar com a jurisprudência em dia. Como é que você... Imagina se chegar lá um recurso extraordinário, um recurso especial que seja, com jurisprudência desatualizada. Fica muito feio para o advogado. Então, a gente tem que estar estudando dia a dia. Exato, Dani. E assim, o examinador da prova, ele não é um gênio, né? Ele não sabe mais do que o ministro. Não. Então ele vai pegar, talvez, as súmulas mais batidas, Os ou só se ele for entendimentos muito mais... malvado. Concorda? Só É, se ele for muito malvado para pegar algum detalhe de um informativo. Claro, é importante, principalmente o pessoal da área jurídica, propriamente dita, né? É importante ter os informativos na ponta da língua também. Só que eu acho que esse estudo dos informativos, que aí seria nosso terceiro passo, né? Como você ensinou para o pessoal aqui, súmula vinculante seria o primeiro, depois os temas de repercussão geral, alguns referentes à sua área, e aí sim, ficar antenado nos informativos, porque lembra, Dani, no nosso concurso da CLDF, aparecia lá, e em quase todos, considerar a jurisprudência até a publicação desse edital, né, Dani? Então, sim. Sim, pode ser você qualquer estava dizendo aí, é muito difícil, né, do que eu tenho visto de provas e do que eu já estudei, o examinador cobrar minúcias. Às vezes acontece, assim, de coisas que não estão batidas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bom que aconteceu comigo. Eu estava coisa. estudando para a Câmara Legislativa e no meio da minha preparação surgiu o concurso do STJ, que foi o concurso que você passou, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer a prova de analista, mas eu não estava estudando. Eu confesso para Caiu você em que eu estudei encampação, né? Teoria da encampação? Exatamente. Eu estudei uma semana para essa prova. Como que eu estudei para essa prova? E olha que eu quase passei. Eu não passei nessa prova, mas acho que faltaram 2 pontos. Garota E claro que, prodígio, gente! claro que eu não ia passar dentro das vagas, mas para quem não estava Sim. estudando, eu fiquei super feliz com o resultado. Eu estudei basicamente por resumos, uma preparação assim, relâmpago. Eu peguei resumo de todas as matérias e só li. Falei assim, não vai dar tempo de fazer exercício, só li resumo. E um dos resumos de administrativo, rapidamente eu tinha visto a questão da teoria da encampação, que foi o tema da redação para analista Ah, judiciário, área sim. judiciária. E aí eu cheguei na hora da prova e eu, ai meu Deus do céu, e eu não lembrava, assim, eu não tinha visto na faculdade, eu nunca tinha tratado, porque eu nunca lidei com mandado de segurança. A teoria da encampação é uma teoria do mandado de segurança, tá? Para quem Sim. não sabe o que é. E aí eu falei assim, gente, eu lembro disso, eu lembro de ter lido isso e não conseguia desenvolver. Aí eu sei que eu fiz uma redação lá. Acabou que acho que eu nem teria tido a redação aprovada, porque eu fiz lá um enrolation. Mas tá aí, ó. Eu acho que esse é um bom exemplo de algo que não tá muito em voga e que foi cobrado numa Sim. redação de um concurso
de analista, que não é um concurso de magistratura. Eu ia Exato. dizer assim, será que às vezes esse tipo de cobrança se dá mais em concursos tipo magistratura, tipo procuradoria? Sim, eu acho que sim. Basicamente, na maior parte das vezes, sim. Só que Sim. alguns casos de exceção, isso pode ser cobrado em concursos de analista, de técnico. Então é bom você estar meio que sabendo de tudo, claro que as coisas que são mais corriqueiras está sabendo mais, mas dá uma olhada, pelo menos passar os olhos em outros temas, em coisas que são menos cobradas no dia a dia, que estão menos em voga aí, que são menos noticiadas, mas que estão nos informativos. Eu acho muito difícil vir numa prova um julgado aleatório que não esteja em um informativo. Eles costumam cobrar o que Sim, está em informativo. É muito isso, raro. perfeito. Não, Perfeito, não, Dani. Porque aí já deixa claro para o aluno que é finito. Tipo sim, assim, tipo assim, considerando de 5 anos para cá, os informativos, e eu vou ter muita aula para gravar, sim. porque assim, imagina, tá mudando toda hora. Não todos os assuntos estão mudando toda hora, gente. A Dani Não, está deixando claro para vocês que pode cair como caiu na prova lá do STJ, um tema. E, um Dani, para tema, isso, é, o aluno um tem que ter tema uma base constitucional, né, Dani? O que é que você acha? sim, sim, com certeza. Olha, constitucional é base para qualquer coisa na área jurídica. Qualquer coisa. A pessoa que vai tratar com direito médico, olha, algo bem aleatório. Se você não sabe os princípios básicos da Constituição na área de saúde, ali os princípios do SUS, do 196, como que você vai tratar de direito médico? De, Minha mãe assim, tá aí, minha mãe é médica, tá na live aí, Maria de Fátima. Olha aí, olha mãe, a só, Dani tá ensinando você direito médico, viu? nossa, foi algo que veio aqui na minha cabeça. Mas, assim, todos os ramos do direito são importantíssimos que a gente tenha uma base boa de constitucional. Como que a gente vai advogar ou trabalhar na área dentro de um tribunal ou no legislativo mesmo, sem saber direito constitucional? Não tem como, simplesmente não tem como. E eu acho que isso vale não só para o Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Direito constitucional é base de todo o direito, em qualquer lugar desse planeta, né? Então, E hoje mais ainda, né, Dani? Porque nessa pandemia, muitas coisas estão sendo revistas, Dani. Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma live com uma auditora do TCU muito querida, a Luciana, que é professora de AFO. Cara, tá mudando tudo de AFO. Os limites fiscais, os limites orçamentários, tudo, tá mudando tudo na pandemia. E assim, o STF está tendo uma atuação muito importante nesse momento da sociedade brasileira. Não só política, necessariamente, mas como é que você, que fez parte do STF muitos anos, você está enxergando o papel dos ministros em ter que resolver tipo, tudo, porque tudo para lá, entendeu? Tá o caos, assim, tá o caos social, econômico. Queria que você desse sua opinião como amiga minha, não como ex-servidora necessariamente. tá, não, eu tô achando assim, é importante, importantíssimo, porque a palavra final, quem vai falar é o STF. Então, assim, por exemplo, o nosso presidente vinha querendo legislar com relação às atividades essenciais, né? O Sim, que poderia funcionar, o que não poderia. Aí veio o STF e falou assim, não, pode parar, que quem vai falar isso serão os governadores, porque é um tema de cunho regional. E sim, aí mudou completamente tudo, assim, até a atribuição, a competência do presidente ficou bem limitada. Então, assim, é um exemplo importante de como a decisão do STF tem tido uma consequência, uma repercussão no país todo nessa pandemia. São vários tipos de julgados com relação a direito tributário, de questões fiscais, questões de limites, como estava falando, questões de isenções, questões de sim. competências, o governador vai poder fazer, o presidente pode fazer, até onde, né? Então, assim, eu tenho observado que tem tido um atrito aí entre os poderes, né? Porque algumas pessoas não estão satisfeitas. Mas, gente, essa é uma democracia, né? A gente vive numa democracia, temos três poderes. E a gente tem que respeitar o que o Supremo está dizendo. A Constituição, ela determina Pois é, como é e eu feita. tô muito chocada, assim, a galera tá com muita raiva do É o que eu ia Supremo dizer. Tribunal A Federal. Constituição, ela determina, estabelece como é feita a escolha dos ministros. Se as pessoas não estão satisfeitas com isso,
deveria Uhum. ser, então, alterado. Mas até então, tá tudo certinho lá. Então agora a gente vai falar assim, ah, não estou satisfeito com a atuação do STF, então vocês corram atrás para alterar isso, né? Na minha opinião, a gente só tem ministros incríveis, né, na nossa Suprema Corte, todos com currículos brilhantes. Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalhei lá dentro, eu tive muito contato com os ministros, com Como alguns, eles são, Dani? Como eles são? Assim, eles. Porque a cada gente um tem a sua particularidade. né? Quem tá de Como é que fora. é? Quem tá de fora acha que eles são semideuses. Como é que eles são na vida real, assim? Então, cada um tem a sua particularidade. Tem uns que são mais reservados, que não, né, que a gente escuta falar, que não dão muito acesso aos servidores, são mais fechados e as pessoas acabam não vendo o ministro. Tem outros, em contrapartida, que são super acessíveis, que eles marcam assim uma vez por semana para sentar no meio do gabinete e conversar com todos os servidores, contam histórias, falam até de história mesmo, história do Brasil, história do mundo. E, alguns ministros fazem festas, assim, confraternizações com todos os servidores, não só servidores, mas terceirizados, estagiários. É um Massa. ambiente muito, assim, acolhedor. Eu tenho o pessoal com quem eu trabalhei lá no STF como família. Eu não sei se alguém aí está assistindo, mas são pessoas que são mais do que amigos hoje em dia, que são realmente parte da família. Algumas se tornaram mais amigas da minha mãe do que minhas, assim, e por minha, né, relação comigo. Então, assim, é muito bacana. Eu amo o STF, eu acho um lugar maravilhoso de se trabalhar, não tenho nada o que dizer. Inclusive, assim, eu acho que em breve não tem concurso previsto para o STF, infelizmente, porque o último foi em 2013, que foi o meu. Mas se porventura aí, no futuro próximo, tiver um concurso, eu super recomendo que vocês façam. É um Sim. órgão maravilhoso de se trabalhar. É, ele cuida do servidor, tem o serviço de saúde, tem fisioterapia. É um lugar incrível, assim. Eu confesso para você que às vezes eu sinto falta, porque eram pessoas muito bacanas, assim, que estão no meu coração. Eu trabalhei 5 anos lá, né? Então foi bastante Sim. tempo. E sempre trabalhei em gabinete de ministro, então eu tenho bastante essa experiência de como que é lá dentro. Não sei dizer na área administrativa, né? Eu falo mais da parte de atividade fim mesmo. Mas é um Sim. local incrível para trabalhar. Muito massa, Dani. Olha aí, pessoal, a Dani não só do legislativo, mas também do judiciário, falando, deu uma aula show aqui. Já já a gente vai chegar na hora, porque estamos 9h15, a gente já vai se encaminhar para terminar essa live. A live vai ficar, sexta à noite, né? O pessoal está na farra, dentro de casa, óbvio, porque ninguém pode sair para canto nenhum. Mas assim, pessoal, a live vai ficar disponível no meu feed, porque tem muita gente, Dani, que acha a jurisprudência do STF um bicho de sete cabeças. E na verdade não é. Você tem que ter a base de constitucional, vai fazer tudo o que a Dani recomendou nessa live, assim, da experiência dela. E aí sim, para os concursos mais jurídicos e para os advogados principalmente, né, Dani? Eu estou pensando em fazer um curso realmente, um curso de informativos mais para o pessoal assim, que já tem uma base boa e depois já, assim, advogados, analistas de gabinetes, quem sabe, para estar sempre atualizado. E o pessoal que não gosta muito de jurisprudência para ir para o basicão das súmulas vinculantes. A última perguntinha, assim, para você sobre sua experiência. Você acha que para os concursos de analista, técnico, agente de polícia, pode cair súmula sem ser vinculante? Ou você acha que é um exagero meu? Não. Pode cair sim, eu acho. Algumas, né? Algumas bem específicas. Por exemplo, analista, né? Eu vou falar aqui analista, porque direito penal, confesso para você que não é minha área, então eu não vou falar Nem muito a de minha. agente de polícia. Mas analista, eu tenho mais conhecimento na área civil, né? Analista de tribunais. Como que não cairia, por exemplo, uma súmula 279 do Supremo, que é a súmula 7 do STJ? O analista precisa saber isso. Para quem não sabe, assim, de cabeça, essas duas súmulas tratam da impossibilidade das cortes superiores reexaminarem provas Sim, em sede de recurso especial e extraordinário. Isso é direito processual civil, puro. E sim. isso é uma súmula não vinculante, é uma súmula persuasiva, que se chama, né? A súmula não vinculante. É importantíssimo o analista conhecer essa súmula. Ou seja, Sim.
Porque Eu pode acho que cair. isso poderia facilmente vir cobrado numa prova. E o Porque, advogado também. Porque imagina, sem tudo quanto é dúvida. resto lá no STJ é sumocete. Olha, Ou, é né? triste, viu? Ai, é muito triste. No Supremo é a mesma coisa, 279, 280, que é a questão de revisão de lei local, né? Mas, Sim, Sara, eu tenho uma percepção, assim, eu acho que os advogados sabem disso. Mas vai que cola, né? Vamos recorrer. E aí você acaba abarrotando o judiciário com coisas desnecessárias. Eu acho pois é. isso uma pena. Porque eu tenho certeza, não é possível que os advogados não saibam dessa súmula. Chega lá no Supremo, revisão de danos morais. Assim, Pois é, qual é a menina, também. probabilidade? Eu fico, cara, por que eles fazem isso? Eu fico sem entender. Pô, tem vários N motivos. Mas eu penso Sim, no jurisdicionado às vezes. Eu, caramba, se o advogado fizesse uma petição melhor aqui, sabe? Eu acho que você tem o mesmo pensamento que eu também, né? sim, sim. É muito triste, porque assim, eu acho que a gente como advogado, e eu agora falando como advogada, a gente tem que ser honesto com o cliente. Olha, Sim. você quer que eu recorra? Eu posso recorrer. Só que a probabilidade é praticamente zero. Por quê? Porque Uhum. existe essa súmula, porque existe esse entendimento. Mas se você quer mesmo assim, estando ciente, eu vou recorrer. Só que assim, você recorrendo, você está contribuindo para quê? Para o judiciário se tornar o que é hoje. Chega lá, não sei quantos milhões, milhares de recursos no Supremo, no STJ. O juiz, o magistrado, o ministro não consegue dar conta daquela quantidade gigantesca de recursos. Às vezes somos humanos, acaba se saindo uma quantidade maior de erros, porque a gente tem que olhar o processo com uma velocidade maior, a gente não pode parar, vou parar para ler com calma isso aqui. Não. Tem que ser aquele batidão, porque por dia chegam o quê? 300, 400 recursos num gabinete? Pois Agora, é. houve uma mudança aí nessa questão da distribuição de recursos. Acho que no STJ está parecido. Que eles estão indo todos para a presidência, É, e aí aí, quando... chega Aí muito depois também. distribui. Aí eles tentam Dá barrar uma filtrada, né? Mas também. mesmo assim, a gente tem que pensar ter um pouco de empatia, né? Eu vou chegar no Supremo, uma questão de danos morais. Para quê? Para quê? Ah, porque o artigo 5º, inciso 5º, fala da questão dos danos morais. Ah, mas espera aí, vamos lá. E para o Supremo dizer se os danos morais estão adequados ou não, ele obviamente teria que olhar as provas. E Sim. não é competência do Supremo. Isso é até a segunda instância, é o Tribunal de Justiça. Então, até um pouco desse senso, sabe? Então, Sim. eu até acabei de me desvirtuando um pouquinho, mas eu estava Não, falando a questão tá ótimo, das tá súmulas. maravilhoso. Tem que saber súmula, seja vinculante, não tem nem discussão. E as outras Certo. súmulas, as persuasivas, importantíssimo no dia a dia, porque muitas teses, muitos recursos são feitos com base em súmulas. E para analista, com certeza, especialmente nessa área de processo, porque o analista vai lidar. Nas cortes superiores, a gente trata muito mais de direito processual do que de direito material. Em questão Sim. recursal, eu tô falando, né? Não nas ações originárias. Recursal é basicamente direito processual. Então você Uhum. tem que estar com aquilo na ponta da língua, seja penal, seja civil. Uhum. Perfeito, Dani. E é importante também, não só para o advogado que vai advogar lá no STJ, porque quando ele começa, STJ e STF, quando o advogado ele vai advogar, peticionar lá na primeira instância, pode chegar lá, vai chegar em algum momento, pode Com chegar ou não, certeza. não é? Então, assim, esse debate nosso de hoje, e já vamos encerrar, é importante, Dani, para que quando as pessoas assistirem às notícias sobre o STF, quando elas forem procurar um advogado, quando elas forem estudar para um concurso, elas têm que compreender que, assim, às vezes é fácil dizer para o advogado, joga tudo no advogado, se você não ficar esperto. Então, assim, É, você tem que saber o mínimo. As súmulas vinculantes, eu acho que realmente é o mínimo. Depois a gente vai adentrando para um debate mais. A gente pode até, em julho, agosto, fazer outra live. Traga uns temas legais que você queira discutir também com a galera aqui, né? Porque aí a gente vai aprofundando cada vez mais com a sua experiência, que é vastíssima. Sarinha, deixa eu falar mais uma coisa que você falou aí, questão do advogado que advoga ali na primeira instância, né? Primeira, segunda instância, que é o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça.
Eu acho que assim, talvez não numa petição inicial, mas o advogado que vai redigir uma apelação, ele precisa ter essa jurisprudência também na ponta da língua, porque se ele não tratar daquilo em sede de apelação, a matéria não vai estar pré-questionada. E para quem não sabe, pré-questionamento, ele é um requisito para a admissibilidade do recurso especial ou extraordinário. Pré-questionamento é basicamente a matéria ter sido efetivamente tratada, julgada ou apreciada pelo Tribunal de Justiça. Então, Exato. Se aquela questão não foi objeto do recurso de apelação, como que eu vou buscar, como que eu vou argumentar em sede de recurso especial ou extraordinário se aquilo não foi tratado pelo tribunal? Não tratei no recurso de apelação, eu vou trazer embargos de declaração. Não vai rolar. Não vai rolar. Tem alguns casos que o Supremo até acaba aceitando a questão do pré-questionamento ficto e etc. Sim, mas assim, no STJ já tá... Depende do ministro, né? Tem ministro que aceita e ministro que não aceita. Isso vai de cada um. Mas como então até o advogado que está lá na segunda instância fazendo um recurso contra a sentença, que é o recurso de apelação, ele tem que estar com essa jurisprudência, ele já tem que estar pensando no recurso que, caso ele não ganhe no Tribunal de Justiça, ele vai ter que recorrer ao STJ ou ao STF. Então ele já tem que trazer aquela questão para o tribunal apreciar. Senão, o recurso especial extraordinário também já morreu. Súmula na hora. Chega lá, súmula na hora, você nem conhece do recurso. Né? Tipo assim, não vai nem pro médico. Já barra, sim. Já barra na hora. E é importantíssimo. 2, 3, Perfeito! Ou seja, não só para concurso de tribunais, não só tribunais superiores, tribunais de segunda instância. É importante também, gente, eu tô achando até, eu tenho que ver umas provas da OAB também. Que, sim, assim... Muito! Sabe, completamente. Olha, eu fiz OAB. Cara, eu nem tinha lembrado de OAB. Eu fiz inconstitucional, assim como você. Eu também. As minhas discursivas, acho que... Eu não sei se eram 5 questões discursivas, agora eu não me lembro de cabeça, mas eu lembro que acho que 2 ou 3 eram jurisprudência do Supremo. Uma tratava da questão da súmula vinculante do auxílio alimentação, que não é devido para os inativos. E aí ele queria saber uma súmula vinculante. Aí já foi cobrado súmula vinculante na OAB. E a minha OAB, acho que eu fiz em 2017. Então, assim, já tem um tempo razoável. E já estava lá sendo cobrado em 2017, há 3 anos. Isso é algo que é batido. A gente tem que estar com isso na ponta da língua. Súmula vinculante, repercussão geral, informativo, tudo. A pessoa que quer fazer um concurso na área jurídica ou que trabalha com direito é obrigada a saber. E tá estudando isso todos os dias. Não é estudar. Vou estudar, passei no concurso e vou esquecer isso. Não, porque daí você se torna um profissional, né? Um profissional duvidoso. Não basta passar no concurso e falar assim, agora eu não vou. Direito, não. Quando você entrou na faculdade de Direito, você tinha que saber que você ia passar o resto da vida estudando. Senão você se torna um profissional medíocre, como a Sarinha falou. Perfeito, Dani. Olha aí, gente. A Dani também, além de ser advogada, consultora, ela também é mentora. Nós juntas pensamos juntas um projeto junto com a nossa grande amiga Olávia. Era 3 Poderes Consultoria, porque éramos nós 3, né? A Olávia tinha vindo do Executivo, eu e Dani do Judiciário, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e as 3 na CLDF. Então, criamos isso, foi bem interessante. Agora, cada uma faz esse trabalho com os seus alunos. E, assim, a Olávia faz mentoria, a Dani também está com a agenda cheia. E é bom isso, porque a gente traz nessas lives não só a experiência profissional hoje da Dani, mas também como ela ensina aos alunos dela na mentoria. E eu na consultoria. Então, Dani, só agradecimentos a você por ter nos dado tanto conhecimento seu, por ser nossa garota prodígio também. E obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero ter conseguido aí colaborar um pouco com o pessoal que está estudando. Qualquer dúvida, quem quiser conversar, eu estou sempre à disposição. Minha vida anda bastante corrida. Eu não tenho tido muito tempo para dar atenção um pouco aqui ao meu Instagram. Eu peço até desculpa para vocês por conta disso. Mas, assim, está tendo muito trabalho. Eu estou realmente com muitas responsabilidades e o tempo está bem puxado. Mas eu fiz questão de estar aqui hoje com essa área. Eu sei, bem difícil, né? Nessa correria dela, ela veio, gente.
Não, mas eu não tinha como não vir, né, Sara? A gente ajustou os horários, teve que fazer umas modificações, mas deu certo. Mas eu quero te agradecer por essa oportunidade de podendo transmitir e compartilhar um pouco da minha experiência e me colocar à disposição para o pessoal aí. Eu tô dando consultoria, mentoria eu acabo não dando muito, porque por conta dessa correria do dia a dia, quem dá a mentoria mais é a Olávia. Sim. Eu dou a consultoria, mas também estou aí com a agenda muito atolada. E se alguém quiser conversar, eu estou à disposição. Eu sempre tiro dúvida do pessoal que vem falar comigo pelo direct. Sim. O que eu posso ajudar, eu estou aqui para transmitir conhecimento e ajudar as pessoas, porque muitas pessoas me ajudaram quando eu estava estudando para concurso. E agora, de alguma forma, eu quero poder retribuir isso, ajudando o pessoal que está aí nessa caminhada, nessa jornada, igual nós estávamos algum tempo atrás. Exato, Dani, gratidão. Pessoal, já fica o convite aqui para minha amiga, lá em agosto, que ela vai estar mais tranquila, em agosto. Vamos fazer outro tema, quem manda é ela. Eu estou aqui só para fazer essa... abertas ao que o pessoal quiser. A gente está aí, se tiverem alguma ideia. Acho que em julho a gente já pode marcar alguma coisa também. Vamos conversando, Sim. O pessoal vai dando aí os feedbacks também. Espero que todos tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso. Eu sei que hoje é sexta-noite. Sexta-noite, Dani. Mas veja bem, sexta-noite, só que não tem o que fazer, né? Tá todo mundo em casa, eu espero. E outra coisa que eu ia falar, pro pessoal aproveitar esse momento, né, de pandemia, de quarentena e restrição aí, isolamento, para estudar, né? Vai estudar a jurisprudência do Supremo, vai dar uma lida no informativo, até porque esses julgados que estão acontecendo agora, muito provavelmente vão ser objeto das próximas provas. Tem muita coisa nova, tem muita jurisprudência para ser explorada. Então aproveitem que está todo mundo em casa, em vez de assistir uma televisão ou dormir a tarde toda, vai estudar um pouco de jurisprudência, vai se aperfeiçoar. Não precisa nem ser concurseiro, o pessoal que advoga, o pessoal que está estudando, está fazendo faculdade. Também é interessante vocês estarem antenados sobre essas jurisprudências, porque não deixa de ser atualidade, né? E hoje, quando a gente vai conversar, não estamos sentando numa mesa de bar, mas que a gente faça aí as nossas lives, os nossos videoconferências, como que a gente vai argumentar e conversar sobre o que está acontecendo se a gente não entende o que o Supremo, o papel do Supremo, as decisões do Supremo. Então, aproveitem, a Sarinha tem divulgado aí vários vídeos explicando os julgados do Supremo. Isso é importante. Os recentes, né? E é muito didático, porque você explica, chega num ponto, você para explicar o que significa aquilo, e coisas que são às vezes elementares, mas pra gente elementar, que estudamos e que estamos aí nesse meio, mas às vezes pro pessoal que está assistindo, que está começando a estudar agora, não é tão elementar assim. Então é muito didático. Eu vou deixar aqui convite para o pessoal dar uma olhada no IGTV da Sara, que tem vários julgados comentados e já é uma prova do que está vindo por aí, do curso que a Sarinha vai estar lançando e que eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. Então, deem uma olhada lá. E eu acho que é isso. Quero desejar um bom final de semana para todo mundo. Qualquer coisa aí, estamos à disposição. E eu também, Dani, conta comigo, teus alunos também, tá? Tua galera aí também, gente, eu estou à disposição. A gente aqui vai fazer, quando tudo passar, vai fazer eu, ela e Olávia, uma do lado da outra, aqui no sofá, ou no sofá da Dani, enfim. Mas por causa da pandemia, né, não estamos nos encontrando fisicamente. Mas quando tudo isso passar, faremos outra, nós três juntinhas. Gratidão, Dani, fica com Deus. Beijinho. Obrigada eu. Super beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.